Creio que tivemos um pequeno problema aqui com a interrupção da nossa transmissão. Hoje à noite nós vamos falar sobre o filho da Sunamita, que o profeta Eliseu, ele ressuscitou. Com certeza este é um dos milagres mais assim marcantes da Bíblia, mais marcantes do Velho Testamento. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre esta passagem, o que é que nós podemos aprender. E o tema do nosso devocional hoje é: bondade é um milagre. A bondade também, acredite, a bondade, ela é um milagre. Vamos introduzir. Espero que você esteja retornando aqui. Tivemos um problema com a conexão, estamos voltando aqui. Eliseu foi profeta mais de 50 anos. A Bíblia nos mostra que ele teve um grande impacto sobre pelo menos 4 nações: Israel, Judá, Moabe e a Síria. A qualidade principal deste profeta era a sua integridade. Quando perguntado certa vez o que é que ele gostaria de ter, o que é que ele gostaria de ganhar, olha só a resposta dele. Resposta essa que encontramos em 2 Reis 2:9. Ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito. Ele realmente foi um homem especial na Bíblia, justamente também porque não é fácil substituir grandes homens de Deus. E quem foi que Eliseu substituiu? Eliseu substituiu Elias. Então Elias, que também foi um grande profeta do Senhor, Eliseu vem e substitui a Elias. Então, o ministério de substituição de servos na palavra de Deus sempre deve ser trazido com algum destaque especial, certo? Por que deve ser trazido com algum destaque? Porque, como eu disse, não é fácil substituir grandes homens de Deus, grandes servos do Senhor. E Eliseu substituiu Elias. A Bíblia nos fala aqui que ele está, no seu ministério, ele está passando por uma cidade chamada a cidade de Sunem. E ali ele se depara com uma família, ele encontra uma família, na verdade uma mulher rica e o seu marido, uma família com uma boa condição de vida. E ali, dentro desse contexto que ele teve com esta família, o encontro com essa família, ele realiza ali, na verdade o Senhor Deus realiza um grande milagre, que é o de ressuscitar uma pessoa dos mortos. O que é que nós podemos aprender com isso? Nós vamos então entrar nos pontos principais, e ao invés de comentar todo o contexto, nós vamos entrar nos pontos principais, porque aí em cada ponto nós vamos falar sobre, na verdade, o que é que esta grande história, o que realmente esta grande história nos ensina. Hoje à noite nós vamos falar sobre bondade é um milagre. O primeiro ensinamento que nós podemos aprender com esta história, o primeiro ensinamento é algo sobre o rosto de bondade. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 10 diz: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Olha só a iniciativa desta mulher, A Bíblia então nos fala que então o profeta Eliseu, todas as vezes que ele passava em algum lugar, ele precisava, na verdade, de um lugar para se acomodar. Os profetas, eles viviam muito da dependência de Deus, e por conta dessa dependência de Deus, Deus usava as pessoas com generosidade para suprir as suas necessidades. E aqui a Bíblia nos fala que Eliseu, passando por Sunem, essa mulher rica, ela repara, e ela diz assim ao seu marido: bem, usando aqui a força de expressão, nós vamos ajudar esse profeta, nós vamos ajudar este homem, nós vamos construir aqui em casa um quarto para ele. E neste quarto nós vamos colocar tudo aquilo que realmente ele precisa. Nós vamos colocar uma cama, nós vamos colocar uma mesa. Eu até imagino que ela quis colocar uma mesa ali, porque uma mesa é muito útil para um estudo, para algum trabalho. Uma mesa, nós vamos colocar uma cadeira e também um candeeiro. Um lugar que ele possa ter a sua também iluminação.
Olha só a bondade desta mulher, certo? E eu não vou falar que ela era bondosa porque ela era rica, porque realmente a bondade não tem nada a ver com riqueza. Tem gente que é rico e não é bondoso, e tem gente que é pobre e tem um coração extremamente bom. Essa mulher, ela não tinha com certeza apenas as suas ações de bondade, mas eu creio que essa mulher ela tinha um rosto de bondade. Essa mulher sunamita era uma mulher muito, muito, muito bondosa. E sabe, hoje à noite, como nós vamos dar bastante ênfase sobre a expressão bondade, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que existe no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e temperança. Sabe, esta mulher, ela tinha algo muito especial que identifica alguém dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Essa mulher, ela tinha bondade. E eu gostaria de falar algo sobre bondade, algo importante sobre bondade. Sabe por quê? Perdão, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa bondade, ela não pode ser discriminada. A nossa bondade tem que ser indiscriminada. Você sabe que muitas e muitas vezes nós achamos, por exemplo, pessoas tão boas com outras pessoas. Por exemplo, existem pessoas que são boas no trabalho, existem pessoas que são boas na igreja, mas às vezes essas mesmas pessoas não são tão boas dentro da própria casa, com o cônjuge, com os pais e etc. Enfim, nós poderíamos dar muitas ilustrações aqui. Esta mulher, preste atenção, nós vamos chegar no milagre já já, mas essa mulher, ela tinha um rosto de bondade, ela tinha ações de bondade. Ela era uma mulher rica, mas acima de tudo, ela era uma mulher generosa, ela era uma mulher que gostava de ser uma bênção para a vida das pessoas. Eu pergunto a você, temos sido uma bênção para as pessoas? E também um outro destaque que nós poderíamos dar aqui é o fato dela querer ser uma bênção para os servos de Deus. Eliseu, ele era um servo do Senhor. E antes até dela resolver construir o quarto, ela realmente, o que tinha destacado, né, ou chamado a atenção dela, era o fato de que realmente Eliseu, ele era um santo homem de Deus. Na verdade, como eu disse na introdução, o perfil de Eliseu era a sua integridade. Então, de certa forma, assim, isso chamava a atenção das pessoas para que as pessoas também pudessem confiar nele. Sabe, irmãos, muitas e muitas vezes as pessoas não são ajudadas também porque existe uma parcela de culpa muito grande, né, na vida delas. Então, Eliseu não era o caso dele, era um homem de Deus, digno de toda ajuda, porque realmente ele era também uma grande, grande bênção. Em primeiro lugar, nesse milagre, nós vimos o rosto de bondade. Em segundo lugar, neste milagre, nós podemos ver o gesto de bondade. Segundo Reis 4,16, agora a palavra de Deus diz, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, e disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Vou explicar então o contexto. Esta mulher que ajudou tanto o profeta Eliseu aqui, construindo um quarto para ele na casa dela, ela e o seu marido ali, assim, acolhendo este profeta quando passava por lá. E o profeta ficou tão assim maravilhado com a ajuda dela, que ele chegou para o seu servo Geazi e disse assim, essa mulher tem sido uma bênção tão grande, essa mulher tem ajudado tanto a nós, o que nós podemos fazer por ela? Como gratidão, como retribuição. Percebe, meu amado, que muitas e muitas vezes nessa vida, a lei da semeadura é um fato inevitável. Ela plantou bondade, agora ela está o quê? Colhendo. Porque o profeta de Deus agora está disposto a abençoá-la de maneira especial. Aí o seu servo Geazi chega para Eliseu e diz, sabe, ela não tem filhos. Por que nós não oramos e os pedimos a Deus para abençoá-la com um filho? E é isso que
o profeta Eliseu, ele realmente entendeu como a maior bênção que ele poderia dar para ela. E ele orou ao Senhor, e ele chegou para ela e disse: no tempo determinado, você vai ter um filho. Olha só a troca de bondade, não é mesmo? Olha só a troca. Ela ofereceu um quarto com uma cama, com uma mesa, com uma cadeira, com uma luz, e um lugar que naquela cidade ele pudesse sempre se acolher. Agora ele chega para ela e diz: Deus vai lhe dar um filho. Também o profeta, nós vemos que ali havia uma mulher bondosa, agora nós vemos também um profeta bondoso, com gesto de bondade. Meu amado, nós vivemos numa sociedade em que está faltando muitas pessoas bondosas. Eu gostaria de perguntar a você, quem segura uma sociedade bondosa? Quem segura, por exemplo, uma família em que o marido está tratando com bondade a esposa e vice-versa? Os filhos são bondosos para os pais e vice-versa. Quem segura uma igreja em que as pessoas são bondosas umas para com as outras, mesmo que hajam diferenças, mas elas são bondosas umas para com as outras, sempre agindo com amor. Gestos de bondade. Eu sei que ali aquela mulher era rica, mas a grande verdade é que muitos e muitos gestos de bondade não dependem de dinheiro, depende apenas de nós querermos realmente ser uma bênção na vida da pessoa. Aqui o profeta, ele tinha um grande poder em suas mãos, né? Pois ele era um profeta de Deus, na verdade o poder era de Deus, não era dele, mas ele quis abençoar aquela mulher que estava sendo, junto com o seu marido, tão bons para com ele. Em primeiro lugar, nós vimos o quê? Nós vimos o rosto de bondade. Em segundo lugar, nós vimos o gesto de bondade. Terceiro e último lugar agora, nós chegamos no clímax do estudo, porque nós vamos ver um misto de bondade. Segundo Reis 4:32, então diz: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O que acontece? Vamos então resumir rapidamente. O que aconteceu? Eliseu depois foi embora. Ele e Geazi, o seu servo. E ali naquela casa ficou a mulher rica e o seu marido, né? Ali, e nasceu o filho, o menino cresceu, passaram-se anos, o menino estava até trabalhando com o seu pai no campo. De repente o menino sentiu o jovem sentiu uma forte dor de cabeça. Acredita-se, pelo contexto, que ele teve insolação. E ele foi para casa e ele praticamente morre nos braços da sua mãe, a mulher sunamita. E o que ela faz? Ela fala: eu vou atrás do profeta de Deus. Eu preciso ir atrás. E ela chegou até ao seu marido e falou assim: eu preciso ir atrás. Ele vai fazer algo por nós. É a nossa única esperança. E ela foi atrás do profeta. E quando ela chega até o profeta, ela realmente traz ali o seu lamento, a sua dor, e ela chega até a falar, né? Eu não pedi para o Senhor não mentir para mim, o Senhor me deu um filho, e agora ele está morto. E aquilo lá mexe com o coração de Eliseu. E Eliseu manda o seu servo ir na frente, Geazi, correr, para realmente se certificar que o menino estava morto. E ele foi logo atrás, com a mulher, até a casa dela. Quando chegou lá, realmente, conforme o texto bíblico nos diz, o jovem estava morto. Mas a Bíblia diz que Eliseu orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e existe todo ali uma característica de alguns passos que ele tomou, né? Depois da sua oração. Ele encosta o seu rosto na frente do menino, ele deita em cima do menino, ele sai do quarto. Na hora que ele volta, né? Ali a Bíblia nos mostra que o menino volta a ter vida. Eliseu ressuscita aquele menino. Vamos consertar? Deus ressuscita aquele menino. O que nós podemos aprender em terceiro lugar? Em terceiro lugar, nós podemos ver como o nosso Deus, ele é um misto de bondade.
Quantas bondades podemos ver Deus agindo na Bíblia, abençoando lares, abençoando casais, abençoando vidas, abençoando pessoas. E eu sei que muitas e muitas vezes nós vemos assim coisas terríveis na Bíblia, mas tudo aquilo que há de errado, né, que nós vemos ali acontecendo, consequências terríveis na Bíblia, não é culpa de Deus, mas é culpa do pecado do homem. Porque a grande verdade é que Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Em Deus existe um misto de bondade. E é por isso que nós devemos estar realmente aos pés do Senhor. É por isso que nós devemos estar sempre firmes na palavra de Deus. Por quê? Porque existe, né? Justamente aquele ditado que é verdade. Diga-me com quem tu andas, te direi quem tu és. Se você anda com um Deus que é tão bom, um Deus de amor, você será uma pessoa boa e uma pessoa de amor. Não vai sair da sua boca palavras inapropriadas, você não vai ter gestos errados, você não vai estar pecando contra o próximo. Por quê? Porque você terá o caráter da bondade de Deus. E é por isso que eu disse na minha introdução, não é verdade? O que eu disse? Eu disse que ali no fruto do Espírito está amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesta noite eu estou falando com pessoas boas. Mas será que nós não podemos melhorar? Será que nós não podemos assim agir demonstrando um pouco mais de bondade para com o próximo? Seja qual for, sabe, meus amados, sem dúvida alguma, um dos maiores poderes de testemunho que nós temos em nossas mãos é quando nós somos bondosos. E aqui nós vimos algo interessantíssimo nesse milagre, quando Deus ressuscita o filho ali da sunamita. Em primeiro lugar, nós vimos o rosto daquela mulher, aquele rosto de bondade, construindo o quarto para o profeta. Depois nós vimos o próprio profeta com um gesto de bondade, querendo retribuir aquilo que o casal fez para eles, ou para ele. E em terceiro, nós vemos o misto de bondade. O Senhor Deus, em toda a Bíblia e em toda a história que estamos vivendo, o Senhor Deus demonstrando provas e provas e provas sobre como Ele é bom. Meu amado, bondade também é um milagre. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada vida, que possamos, depois desse devocional, sair diferente do que quando começamos a ouvir. Me ajude a ser uma pessoa boa, bondosa, e também todos aqueles que estão nos ouvindo. E tudo isso para o testemunho de Cristo através das nossas vidas, para que as almas perdidas possam entender como Jesus é bom, como Deus é bom, o Espírito de Deus é bom. Pai, nos perdoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos então a nossa transmissão. Peço perdão por causa do problema aqui que tivemos na nossa conexão. Estamos tentando sempre fazer alguns ajustes para melhorar, mas de vez em quando as coisas não andam tão bem. E agora terminamos nosso devocional com a nossa divisa e o fundo musical de Preciosa Graça. E a nossa divisa é: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.